Dear colleagues and friends, greetings to Portugal from Athens, Greece. The European Emergency Number 112 was created as a single emergency number that a citizen should call in any type of emergency. It was the answer to a really disturbing question. Why a citizen, when in need, should have to decide which emergency service or which combination of emergency services he or she needs? Why the citizen should decide which emergency number or emergency number has to call and not call the state in one emergency number like 112, and then the state should decide what type of response the citizen needs. This very simple question is still not answered in many European countries. Yes, 112 operates in all EU countries, but no, it is not the single emergency number in many cases still. In Portugal, 112 is the single number, and Portugal has answered correctly to the questions above. Not only that, but it has advanced the services of 112 by incorporating the advanced mobile location, the next generation 112, and all electronic advances that our era makes possible. So, as the president of the European Emergency Number Association, let me congratulate Portugal on using a single emergency number, 112, and hope to visit again your beautiful country soon. Explicar o que é uma situação de emergência é muito difícil, porque o que é uma emergência para mim não é uma emergência para si. Quando estamos a viver as situações, eu diria que as situações de emergência são aquelas em que é necessária uma resposta imediata das forças e serviços de socorro. Ok? Eu vou pôr um exemplo simples, ou que espero que seja simples. Eu chego a casa e deparo com a minha casa que foi assaltada, ok? Mas eu já percorri a casa toda, não está lá ninguém. Deixou de ser uma emergência. Então que resposta é que essa pessoa deve... Aí deve contatar diretamente as forças de segurança. O 112 não é a central das forças de segurança ou de socorro. Portanto, no fundo... E só responde e processa, e é importante que as pessoas percebam isto, situações de emergência. Muito bem. Esta triagem tem que ser conseguida mesmo da parte de quem liga. Portanto, exatamente. Qual é a necessidade? Se é imediata ou se é apenas de registro nesta questão. Portanto, o 112 é um número nacional, o que significa que em qualquer... Europeu, neste caso até relembramos europeu, que permite qualquer situação de emergência. Sendo que quando a triagem é feita nesta central, há depois um encaminhamento localmente, vamos dizer assim, ou regionalmente. O sistema está configurado da seguinte maneira. Perante aquela tipificação que eu falei, caracterização, o próprio sistema define quais é que são as entidades a envolver, regionalmente, exatamente. E essa informação é passada digitalmente para essas entidades, que têm depois um sistema próprio de visualização e que vão definir quais é que são os meios que vão enviar, porque isso já ultrapassa o 112, ou seja, o 112 não gera meios, faz apenas a recolha da informação e o envio dessa informação para quem tem que responder. Muito bem. Então, é inevitável que quando alguém liga 112, vai ter que falar necessariamente pelo menos com duas pessoas. Não. Apenas quando envolve a emergência médica. Exatamente. Quando há necessidade de transferir a chamada depois para a emergência médica. No não caso havendo a necessidade da emergência médica, só fala com o operador do 112. E ele depois encaminhará internamente a chamada para a força local. Ele faz a recolha de informação e o sistema encaminha automaticamente. Exatamente. Não é o operador que escolhe. Exatamente. Okay? Nós temos protocolos definidos no sistema e o próprio sistema identifica quem é que é necessário para responder àquela situação. Muito bem. Sendo uma emergência médica, ela é encaminhada para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM. E é aí que nós agora falamos com o Dr. António Tábuas para tentar perceber o que é que acontece a esta chamada e de que forma é depois respondida. Olá, bom dia.
O que acontece no Centro de Orientação de Doentes Urgentes, quando nós recebemos uma chamada vinda do 112, vai ser um processo de triagem, identificando os sinais e os sintomas que as vítimas apresentam, de doença súbita ou de acidente, tentando diferenciar as situações de maior ou menor gravidade, para que possamos adequar o tipo de meios a serem enviados para as diferentes situações, sejam ambulâncias, sejam viaturas médicas que tenham elementos mais diferenciados. É isso a finalidade da triagem que é efetuada nos centros de orientação de doentes urgentes. Isto vai nos permitir, com a colaboração dos contactantes, utilizando algoritmos validados pela Ordem dos Médicos e sempre sob supervisão médica, os técnicos colocam questões que permitem identificar se a vítima corre uma situação de risco imediato de vida, portanto uma situação de emergência, uma situação de que não careça de ajuda de imediato através do envio de ambulâncias de emergência, e essas chamadas serão depois transferidas para a linha de saúde 24. Portanto, situações de menor gravidade que recebemos também nos centros de orientação de doentes urgentes. Este processo de triagem, fazendo a recolha da informação, permite o envio de meios que não são feitos pela mesma pessoa que está a fazer o atendimento, portanto são pessoas diferentes e, por exemplo, uma chamada de alguém que esteja em Lisboa pode ser atendida no Porto, ou em Coimbra, ou no Algarve, e o acionamento dos meios é depois feito efetivamente no código respectivo. Neste caso, uma ocorrência em Lisboa será enviada a ajuda através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes de Lisboa. É importante também percebermos que a função dos técnicos durante a chamada que é recebida nos CODUs, além da identificação da triagem e dos sinais e dos sintomas, um aspecto fundamental é o aconselhamento que é feito aos contactantes que estão junto das vítimas, por exemplo, para controle de uma hemorragia de alguém que se magoou e é necessário fazer o controle dessa hemorragia até chegar à ajuda. Ou então uma manobra de desobstrução da via aérea de alguém que se engasgou, por exemplo. E esta colaboração dos contactantes é fundamental para nós podermos, enquanto emergência médica está a atuar e enquanto não chega a ajuda ao local, sejam as pessoas que estão junto das vítimas que possam efetivamente fazer esse papel que é fundamental em muitas situações. Anualmente falamos de que volume de chamadas? Estamos a falar de cerca de 8 milhões de chamadas atendidas por ano, o que dá a nível nacional cerca de 20 mil chamadas por dia. É um volume enorme. É. Destas 20 mil chamadas por dia, todas são chamadas realmente de situações que precisam de ajuda ou talvez não? Infelizmente não. Infelizmente apenas 35 destas chamadas são chamadas úteis no contexto de emergência. 35%. 35%. É verdade. Os outros 65% podemos dividi-las em quatro tipos de chamadas. O mais volumoso é aquele tipo de chamada em que ela é realmente atendida, mas não há qualquer comunicação do outro lado. E ela depois é desligada. O segundo tipo de chamadas são aquelas chamadas indevidas, e não lhes vamos chamar falsas, porque eu não gosto muito do termo, porque na verdade não são chamadas a reportar falsas emergências, mas o segundo tipo de chamadas são aquelas chamadas que são de não emergência e a comunicar, a requisitar outro tipo de serviços. E temos as mais variadas coisas. Normalmente, a mais comum será aquela chamada em que o cartão do telemóvel ficou sem saldo e, portanto, só se consegue fazer a chamada para o 112. E, infelizmente, o cidadão Mas o que faz é que um cidadão desses procura de uma estrutura como o 112? Procura a resolução daquele problema. Tem Que não é, ficado sem como saldo. falámos há bocado, não é uma emergência, mas para ele é. Claramente. Pois, é a noção de emergência que é difícil. Exatamente. Mas depois temos chamadas a requisitar outro tipo de serviços, dos mais variados. Só para dar alguns exemplos, os táxis, o canalizador, pronto. Lá está, são emergências, mas não propriamente emergências. Exatamente, são emergências para aquela pessoa que liga, não é? Exatamente. Um terceiro tipo de chamadas, são chamadas de cidadãos com menos sensibilidade e muito de crianças também, nos intervalos das escolas que vão à cabine telefónica e já estão a ligar 112, porque
é gratuito e, portanto, pode-se fazer. De cidadãos que se sentem sozinhos e precisam de falar com alguém, principalmente numa idade mais avançada, e depois cidadãos que pura e simplesmente se dedicam a ligar para insultar ou para reclamar, e o 112 não é uma linha de reclamação, ok? Existem outros meios para reclamar do serviço 112, mas não uma ligação para o 112 em si. Muito bem. E um quarto tipo, que são, essas sim, as falsas emergências. Existem várias técnicas que nós temos para detectar se o cidadão está a falar verdade ou não, mas infelizmente algumas delas passam por... A história está tão bem construída que acaba por ser processada aquela chamada e enviada para os respectivos serviços. E aí, só quando os meios de socorro chegam ao local é que verificam que não há situação nenhuma. É crime. É crime. É crime. É muito difícil de qualificar, só se isto for apurado. Continuadamente feito. Já houve casos que sim. Nós detectámos uma rapariga no Algarve que infelizmente tinha problemas psicológicos, mas que em pouco mais de 2 dias fez 500 e tal chamadas para o 112. A partir desse momento os operadores ficam a conhecer o número e não conseguem já antecipar. Exatamente. Existem situações dessas e essas sim são reportadas. Agora, se for uma única vez, é muito difícil estarmos a processar esse volume. Esse volume de chamadas. São 8 milhões, convenhamos. Não? Sim, exatamente. Muito bem. Dr. António Tabas, fica aqui uma questão pertinente, que é, destes 8 milhões, efetivamente, porque é feita esta triagem, porque é feita há este conjunto de perguntas que permitem reduzir as falsas emergências, etc., de que forma ou que números é que nós temos da parte do Instituto que possam dizer que, efetivamente, acabam por se traduzir, então, naquilo que é uma chamada de emergência médica? Sim. Nos centros de orientação de doentes urgentes recebemos em 2021 cerca de 1.400.000 chamadas aproximadamente, portanto desses 8 milhões que chegaram ao 112, no nosso caso existem ainda aquilo que nós podemos considerar as falsas emergências, ou seja, são situações que efetivamente existe uma vítima, portanto uma situação, mas que não carece de cuidados emergentes pelo sistema de emergência pré-hospitalar. E, portanto, são chamadas que após a identificação dos sinais e sintomas que essas vítimas apresentam, é feita a triagem e não identificando nenhum sinal e sintoma de gravidade que coloca a vida da vítima em risco, são transferidas para o centro de contacto da linha de saúde 24, que é, no fundo, o centro de contacto que poderá fazer o melhor aconselhamento para essas situações e que eu recomendo vivamente que nas situações em que as pessoas efetivamente não tenham uma situação de emergência médica, deve ser a primeira linha de contacto, não através do 112, mas sim através da linha de saúde 24. As restantes chamadas, efetivamente, são situações que compreendem o acionamento de diferentes meios, ambulâncias de emergência médica, ou viaturas médicas, ambulâncias CIV, portanto, os diferentes meios, quer do INEM, quer dos corpos de bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa, que juntos constituem um sistema integrado de emergência médica e que respondem às situações identificadas pelos CODUs como de maior gravidade. Um pouco de uma situação muito particular de alguém que precisava de ajuda psicológica, não necessariamente através da linha 112. Mas o Instituto Nacional de Emergência Médica tem também essa resposta integrada naquilo que é a resposta a situações de emergência médica de uma resposta clínica de psicólogos, certo? Sim, e dentro dos CODUs, além dos técnicos de emergência médica pré-hospitalar e dos médicos, existem psicólogos que ao longo de todo, das 24 ou 24 horas, prestam apoio no âmbito destas chamadas, no foro de patologia psiquiátrica, a descompensação de doenças do foro psiquiátrico ou apoio em situações de choque emocional, portanto, situações traumáticas que eventualmente as pessoas possam ter vivido
e que é feito o aconselhamento e se a situação não for resolúvel a partir do aconselhamento feito por via telefónica, é possível, em algumas circunstâncias, o acionamento das equipas das Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência, as UMIP, que com um psicólogo e com um técnico de emergência pré-hospitalar podem prestar apoio no local, sobretudo em situações traumáticas, seja uma situação de uma morte súbita, sejam acidentes multivítimas, situações de maior gravidade em que é necessário fazer a estabilização dessas vítimas no local. Felizmente, a grande maioria das situações deste foro é possível fazer o aconselhamento através do aconselhamento telefónico e o encaminhamento para as unidades hospitalares daqueles que necessitam será essa a outra resposta que também é possível nós fazermos através do CODU. Dr. António Tábuas, outra pergunta que nos tem chegado também pertinente. Depois, entre o INEM e o SNS 24, existe algum tipo de comunicação que permita que a chamada, caso não seja uma emergência, seja transferida e vice-versa? Efetivamente existe. Portanto, sempre que nós, numa chamada 112, que é encaminhada para o CODU e é feita a triagem, não identificando nenhuma situação de risco imediato de vida, essas chamadas são encaminhadas para a linha de saúde 24 com a informação que foi recolhida e partilhada com a linha de saúde 24, assim como acontece no sentido inverso, ou seja, imagina alguém que ligou a linha de saúde 24 para aconselhamento, após o processo de triagem efetuado pelos enfermeiros da linha de saúde 24, se identificarem uma situação de maior gravidade, essa informação recolhida e essa chamada é transferida para os centros de orientação de doentes urgentes para que possa ser feita o nosso encaminhamento dessa situação. Portanto, há uma articulação muito próxima entre estas duas estruturas, o SNS 24 e o CODU do INEM, para que efetivamente haja esta partilha da informação e, no fundo, cada utente que liga a pedir ajuda possa ter uma resposta, seja através do envio de meios de emergência, como falamos há pouco, ou seja o aconselhamento que é efetuado dirigindo a situação para o médico assistente, para vigilância no domicílio, nas situações de menor gravidade e que é feito pela linha de saúde 24. Outra questão pertinente, e julgamos que até das mais comuns, porque é que nos fazem tantas perguntas? Eu julgo que já falámos sobre isto em ambos os lados, mas recapitulando. Superintendente, a chamada é atendida na Central 112, certo? Tá? E é feito um conjunto de perguntas que permitirá, objetivamente, fazer o quê e que informação é depois transposta, no caso da emergência médica, para o outro lado. No caso de ser só um problema de emergência médica, não são feitas assim tantas perguntas do nosso lado. Deixamos isso para o Dr. Tábuas, exatamente. No caso de ser uma situação que envolve outras entidades, é necessário perceber que tipo de situação é que é, aquilo que chamamos a tipificação, não é? E a caracterização, ou seja, as consequências desse incidente. E isto para quê? Para que quem recebe a informação depois do outro lado possa definir quais são os meios, a primeira resposta, os first responders, como se diz usualmente, a primeira resposta seja a mais adequada e a mais eficaz. E por isso é que se faz estas perguntas. Porque se simplesmente se disser que é um acidente de automóvel e não se perceber se há encarcerados, se há feridos, se há problemas na via pública, etc., provavelmente os meios que chegam ao local depois não conseguem ter reação e não conseguem dar a resposta. Exatamente. E daí a questão do cidadão ter atenção às perguntas que são feitas pelo operador, de modo a garantir que, quando os meios chegam ao local, são os meios adequados para aquela primeira resposta. Depois, a chamada, quando se trata de emergência médica, Dr. António Tábuas, é sujeita a um algoritmo clínico, aprovado pela Ordem dos Médicos, que permitirá definir exatamente que meios são necessários, certo? Exatamente. Portanto, como o João falou, é importante nós percebermos que as perguntas que são colocadas fazem parte de um conjunto, de um processo de triagem validado pela Ordem dos Médicos e que dentro dos CODUs existem sempre médicos que estão a supervisionar o acompanhamento dos técnicos de emergência pré-hospitalar que estão a fazer essas questões, e a finalidade das questões
é nós identificarmos sinais e sintomas, portanto, as queixas que a vítima apresenta, não é fazermos diagnósticos, não estamos a pedir que quem está junto das vítimas faça algum diagnóstico, efetivamente não é isso a finalidade é descrever aquilo que observa, por exemplo, se alguém se magoou, que sofreu uma queda, se vê sangue, se vê algum ferimento em alguma parte do corpo, e se for uma situação do foro médico, alguém que esteja com uma dor no peito, alguém que esteja com falta de força num braço, como pode surgir, por exemplo, num acidente vascular cerebral, aquilo vulgarmente conhecido por trombose, se alguém está com falta de ar, é isso que nós pedimos que os contactantes nos informem para percebermos a gravidade da situação, portanto, no fundo, que nos tentem transmitir aquilo que estão a observar e que nos permita a nós, identificando determinados sinais e sintomas, portanto, determinadas queixas que a vítima possa apresentar, diferenciar que tipo de meio é mais adequado para essa situação e, em função disso, encaminhar ou as ambulâncias, ou viaturas médicas, ou até em situações mais graves, o acionamento de helicópteros de emergência, por exemplo. É essa diferenciação e essa finalidade que as questões são colocadas pelos técnicos de emergência pré-hospitalar que trabalham nos CODUs, é essa vantagem, digamos assim. Eu queria mais uma vez realçar que esta pessoa que está a fazer as questões não é a mesma que vai acionar os meios. E, ao mesmo tempo que está a ser feita a triagem, ou seja, que estão a ser feitas as questões, é possível já estar a ser enviada ajuda noutro local, noutro CODU, e, portanto, não é a mesma pessoa e isto não constitui atraso, a responder às perguntas não constitui um atraso no envio da ajuda, e isso é fundamental que as pessoas entendam esses aspectos. Falemos dessa estrutura da chamada, doutor. Se eventualmente uma chamada cai, ela foi realizada e nesta linha de atendimento, que, portanto, ela é uma linha única a nível nacional, não existe, como disse aqui, não valerá a pena desligar e voltar a ligar, vamos simplificar, porque sai desta linha de ordem de chegada. Se essa chamada cair, existe como devolver essa chamada? Sim, sempre que as chamadas vindas do 112 entram no CODU, portanto elas ficam numa linha de atendimento, num pool de atendimento que é nacional, e portanto aquilo explica que alguém que esteja no Porto possa ser atendido em Coimbra, ou em Lisboa, ou em Faro, portanto, independentemente do local onde se encontra fisicamente a ocorrência é tratada da mesma forma e garante-nos que haja esta redundância. Portanto, e é fundamental que as pessoas aguardem o atendimento dessa situação. O que acontece em algumas circunstâncias que eventualmente a pessoa tenha desligado a chamada antes de ser atendido nos centros de orientação de doentes urgentes, existe um sistema que nós chamamos de callback automático e, portanto, em que vai fazer pelo menos 3 tentativas de rechamada para o contactante, para que essa chamada, o contactante nos indique se já foi tratada a situação ou se já não precisa de ajuda, porque é frequente as pessoas, por exemplo, ligarem-se novamente a questionarem a demora da ambulância, e às vezes a ambulância está mesmo já a chegar e nesse momento em que estavam a ligar 112, desligam a chamada sem ainda ter sido atendidas, e portanto é um dos motivos que temos, sendo que também devo realçar que são números residuais diariamente, e felizmente cada vez menos, mas temos este sistema de redundância de fazer a chamada de volta para que haja garantia que todas as chamadas são tratadas. Superintendente, existe uma aplicação de 112? Existe uma aplicação 112. Qual é a mais-valia desta aplicação? Essa aplicação tem como público-alvo os cidadãos surdos. Okay? É permitir ao cidadão surdo realmente aceder ao 112 como outro cidadão normal e ter uma conversa por texto com o operador do 112, de modo a poder também garantirmos também o seu socorro em caso de necessidade e se não houver ninguém que possa ligar por ele. Muito bem. Dr. António Tábuas, uma outra questão. Falávamos há pouco de a triagem da necessidade da colaboração de quem liga responder a perguntas. Isto significa que, idealmente, quem liga deve estar junto da situação. Sim, idealmente deve ser pessoas que estão junto das vítimas, que devem fazer a chamada 112 a pedir ajuda. Como eu expliquei há pouco,
pelo facto de, além de visualizarem o que está a acontecer e eventualmente poderem questionar alguma coisa à vítima, se caso ela esteja capaz de o fazer, ou então se a vítima não está responsiva, não está a reagir, também transmitir essa informação, e pelo outro lado a tal situação de poderem seguir as indicações dos técnicos de emergência pré-hospitalar do CODU para fazerem determinadas manobras de socorro simples, como seja o controle da hemorragia, o posicionar uma vítima que esteja não reativa, de forma a ela não ter dificuldade respiratória, por exemplo, pôr a vítima numa posição mais confortável, será isso que é fundamental. Pese embora, se surgir alguma situação de alguém que está a pedir ajuda que não esteja junto da vítima, a triagem vai ser efetuada sabendo que poderá ser dificultada porque a pessoa não está junto da vítima, não saberá exatamente responder às questões todas que são colocadas, mas será sempre enviado algum tipo de ajuda em função da informação que é recebida, sendo que é fundamental que seja a informação o mais fiável possível. Daí que o aconselhamento, sempre que possível, seja ligado junto da vítima para que se obtenha a melhor informação e mais fiável. Superintendente, há questões muito particulares e vamos focar aqui uma muito particular. Imaginemos concretamente uma situação de violência doméstica. Constitui hoje em dia já crime público, certo? E, portanto, há aqui a questão da configuração de emergência, não é? Ainda há pouco falávamos sobre isto. De que forma é que ela deixa de ser emergência? Vamos ver uma coisa. O Serviço 112 não é um serviço de denúncias. E, portanto, não existe a tipificação de violência doméstica. Okay. Agora, logicamente, se alguém estiver a ser agredido, ou ameaçado, ou seja por que motivo for, e pode ser um caso de violência doméstica, aí torna-se uma emergência. Portanto, exige uma resposta imediata. Se for só para denunciar, as pessoas devem contratar as autoridades competentes da sua área de residência. Muito bem. É diferente. No caso particular, por exemplo, Dr. António Tábuas, de uma intoxicação, sabemos que o CODU, paralelamente, consegue ter resposta através de um outro centro. De que forma é que é tratada uma chamada que, por exemplo, tenha a particularidade de ser de origem toxicológica? Além da triagem que é efetuada pelos técnicos de emergência pré-hospitalar do CODU, há uma interligação com um serviço especializado dentro do INEM, que é o CIAP, o Centro de Informação Antivenenos, e que nos permite, que é aconselhamento e a triagem dessas situações, efetuada por médicos dedicados às situações de intoxicação e que trabalham em estreita colaboração com os CODUs. E, portanto, nestas situações particulares, sempre que há uma situação de uma intoxicação, seja ela voluntária ou uma situação acidental, há esta partilha da informação e também a identificação dos meios adequados para cada uma dessas situações de intoxicação, bem como a triagem para que possam ser feitos o envio dos meios adequados e aconselhamento em relação àquela intoxicação em particular. Superintendente Carlos Martins, uma mensagem final a quem nos está a assistir de sensibilização. É uma mensagem muito simples. Nós apelamos que as pessoas liguem 112 apenas quando há situações em que se está perante uma verdadeira emergência, não um problema pessoal, e utilizem este número conscientemente, face àqueles números que já foram referidos, para podermos ter uma ação mais eficaz, basicamente, e, portanto, atendermos mais rapidamente os problemas que são verdadeiras emergências. Que afinal é para isso que está. Exatamente. Dr. António Tábuas, da parte do Instituto Nacional de Emergência Médica, uma mensagem também. Essencialmente, informar e realçar a importância de ligar 112 e, no caso, uma situação de doença súbita ou acidente, nas situações que efetivamente carecem de ajuda de emergência naquele momento. Portanto, tentar, no fundo, que sejam contactantes que identifiquem as situações de maior gravidade e permitir que as perguntas que são colocadas pelos nossos técnicos sejam respondidas com colaboração, porque a ajuda será enviada e essa colaboração, quanto maior ela for, melhor vai ser o processo de ajuda às vítimas que precisam de nós.
Resta-nos agradecer a presença do Superintendente Carlos Martins, Dr. António Tábuas. Acreditamos que tenha sido efetivamente uma iniciativa que ajudou a esclarecer aquilo que temos como objetivo numa linha de emergência, hoje no dia do número 112, do número europeu de emergência, lembrar que deste lado as luzes nunca se apagam e que existe uma equipa que começa em si. Faça parte desta equipa, ligue 112 apenas em questões de emergência médica e em questões de emergência de segurança ou qualquer outra. Mas, como dizia há pouco o Superintendente Martins, situações que realmente façam sentido. Contamos consigo. Até uma próxima.